Quero dar um aviso aqui. No final do mês de novembro, no sábado, às 4 da tarde, dia 30, o Projeto Ágape estará confeccionando as lembranças para as presidiárias dos presídios Talavera Bruce e Oscar Stiles. Se você desejar participar, procurar as pastoras Cecil e Margarete. Tá? Então, se você sentir no coração de participar, que vai ser feito, vão ser feitos, né, lembranças do Natal para as presidiárias dos presídios Talavera Bruce e Oscar Stiles. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20. Vamos ler o capítulo todo, porque é uma história, então não podemos ficar só com um pedaço da história, né? Então, quando vai se contar a história do descobrimento do Brasil, diz que Cabral saiu lá de Portugal, né? Então, veio pelo mar e de repente deu aí nas costas do Brasil, como as manchas de óleo aí, ninguém sabe de onde vem. Assim foi Cabral. Cabral veio sem saber para onde ir. Aleluia. Ele acabou batendo nas costas do Brasil aí. E assim é a história que nós vamos contar hoje, a história do rei Josafá. Uma história muito bonita, uma história de completa dependência de Deus. Um gigante muito grande se levantou contra ele, um exército muito numeroso, tem uma situação muito complicada. E aqui Josafá nos ensina muitas coisas que nós precisamos colocar em prática na nossa história, na nossa vida, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo. Diz assim a palavra de Deus, o tema é: a peleja não é nossa, mas do nosso Deus. Então tem pelejas e que nós temos que deixar na mão de Deus. Aqui nós vamos ver que a maior autoridade em Israel era Josafá, aliás, em Judá. E quando a peleja se levantou contra a vida dele, ele colocou completamente aquela peleja na mão de Deus. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, quem era Moabe e quem era Amon? Eram filhos de Ló, que tiveram um caso, que ele teve. Surgiu um caso, né? Eles fugiram de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló ficou no caminho, as filhas embebedaram Ló, e Ló gerou Moabe e gerou Amon. Então, são os dois filhos de Ló, sobrinhos de Abraão. Amém, queridos? Então, eles eram, como é que eu vou dizer, primos de Abraão, segundo grau, né? Sei lá, alguma coisa assim, lá para baixo, já começa a ficar distante. Então, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Olha, dos dois lados. E tanto vinham da Síria, quanto também vinha do lado do mar. E vem contra ti, estes que estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Essa cidade ficava mais ou menos ao sul do mar da Galileia, né? Então nós vemos ali uma situação muito constrangedora para aquele reino. Um grande exército, tribos, ou povos se reuniram para pelejar contra Josafá. E aqui vem, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha, o medo nos leva a buscar a Deus. E apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé
na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, o rei está lembrando a Deus tudo que ele prometeu e tudo que ele fez para a situação em que ele estava vivendo, né? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti por nós, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançarmos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Por quê? Porque no tempo da guerra, meu irmão, ninguém é poupado. Quando o inimigo entra, ele entra dizimando as famílias, entra dizimando todas as pessoas. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto
que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes e harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Que história bonita, né? Que história bacana, porque tem história que o final é triste, mas esse aqui é um final bonito, né? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Eu hino que fala isso, né? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele vai por aí, no final ele caiu, né? Então, nós vemos essa história registrada na Bíblia, serve para nos abençoar e também para nos inspirar. Nós precisamos ler essas histórias e ficar inspirados, e nos abençoar com essas histórias, porque nós temos um Deus que peleja as nossas pelejas. Então, eu quero falar algumas coisas, né? Aqui tem muita coisa escrita aqui, mas Deus vai hoje viajar também em alguns momentos fora daqui. Em primeiro lugar, Josafá era um rei, um líder, um comandante, um representante do povo de Judá. E quando a Bíblia descreve as ações de um líder, descreve da mesma forma o reflexo dessas ações em seus liderados. Deus havia firmado uma aliança com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Versículo de número 16. Ele está falando aqui da aliança do Senhor com Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, Josafá tinha a segurança de uma aliança de Deus com seu ascendente Davi. Então ele estava debaixo de uma aliança. Da mesma forma, nós estamos debaixo de uma aliança que Jesus fez na cruz. Estamos debaixo de uma aliança. Então, isso traz para nós o quê? Segurança. Então, Josafá tinha segurança de que Deus havia firmado uma aliança com Davi, da qual ele era descendente. Josafá era da linhagem de Davi, estava coberto por esta aliança. Josafá sabia disto. Em segundo lugar, Deus descreve em sua palavra a ação dos inimigos do seu povo, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, ajudados por alguns meunitas. Eu quero lembrar de que, olha, Moabe e Amon deveriam ser gratos, e os meunitas, gratos a Israel, por não terem pelejado com eles quando passaram a caminho da terra prometida. Porque todos os povos que se levantaram contra eles foram dizimados, foram arrebentados, né? E aqui, eu quero que você se lembre disso. Vieram contra Josafá. Porque você sabe que quando atinge o líder, atinge o povo. Quando atinge o líder, atinge o povo. Atingiu o rei, atingiu os seus liderados. Você se lembra que Josafá era um líder, um representante de um povo. Josafá era o rei em Judá. Atingido Josafá, todo o povo seria atingido. Você consegue compreender a importância de um líder? E não era um número pequeno de inimigos. Você sabe, quando
o inimigo se levanta contra uma liderança, não é uma coisa qualquer. Uma coisa é o inimigo se levantar contra uma ovelha, mas quando um inimigo se levanta contra uma liderança, é um negócio muito sério. Eu quero que você tente imaginar, compreender. Muitas pessoas não entendem. Hoje, essa madrugada, eu estava em casa, TV ligada, eu estava assistindo, acho que o jornal da Band, alguma coisa assim, eu não me lembro qual foi o jornal, e entrou o representante máximo da nação brasileira, dando uma declaração muito comovido, muito impactado pelas mentiras que foram ditas a respeito dele, né, por uma grande emissora de televisão. E aquilo foi um golpe que queriam atingir ele para poder o quê? Botar o povo na rua, como está no Chile, como está no Equador, como está no Peru, e nós oramos aqui naquele dia, nós comentamos isso, né? E nós vamos vendo aqui no domingo, nós oramos no momento missionário a respeito disso, para que o Brasil entre em convulsão. Mas ele, graças a Deus, Deus deu a ele, né, o livramento, porque ele não podia estar em dois lugares, ele não é Deus. Deus é que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, até mais. Então, nós estamos vendo que querem roubar a nossa paz, querem tirar a nossa paz. Através de quem? Através do líder, que está com um discurso de paz para o Brasil, um discurso de prosperidade para o Brasil, um empenho nesse sentido para o Brasil. Então nós precisamos o quê? Como diz a palavra de Deus, você quer vida mansa? Ore pelo teu líder. Você quer vida mansa? Ore pelo teu líder. Em todos os aspectos. Qual é o teu líder no estado? Qual é o teu líder no município? Qual é o teu líder espiritual? Então nós precisamos entender isso. A liderança não é um número pequeno de inimigos. A Bíblia descreve que era uma multidão. Uma multidão. Você imagina uma multidão vindo em direção a Josafá, a Judá e Jerusalém. Nós começamos a ver que o rei também é um ser humano. A Bíblia descreve que ele teve medo. Mas às vezes, quando vamos enfrentar determinadas situações, como líderes, nós não podemos enfrentar a situação de qualquer maneira. Nós temos que enfrentar as situações com reflexão sobre lucros e perdas, sobre o que vai acontecer se eu fizer dessa ou dessa maneira. Então nós precisamos estar sempre com a liderança, sempre com os olhos postos no Senhor, porque dele vem a sabedoria, porque dele vem a direção certa, dele vem o conselho. Um dos títulos do Senhor é conselheiro, né? Um dos títulos do Senhor é que ele é o Deus forte. Um dos títulos dele é que é nosso Pai, o Pai da eternidade. Então nós precisamos nos lembrar disso. Então, mas o líder é humano, e ele teve medo. Josafá teve medo. Josafá percebeu que necessitava de socorro. A pior coisa é quando um ser humano não quer entender que precisa de socorro. Aí a Bíblia o titula como soberbo, como altivo, como uma pessoa que quer resolver todos os seus problemas segundo os seus princípios e as suas, o seu entendimento. Josafá percebeu que necessitava de socorro, e Josafá se pôs a buscar o Senhor. Quando nós estamos no aperto, nós vamos correr. A Bolívia, meu irmão, está passando por um aperto tremendo. As pessoas estão orando no meio da rua, no meio da praça, bota o joelho no chão e vamos clamar ao Senhor. E as pessoas, soldado, rapaz da limpeza, transeunte, o que for, estão clamando a Deus. A situação está difícil. Então, quando a situação fica apertada e difícil, meu irmão, tu perde a vergonha.
Tu clama em qualquer lugar você vai pedir socorro ao teu Senhor, porque você sabe quem é o teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza você pode estar pensando, mas Josafá tinha uma aliança com Deus através de Davi. E tem muitas pessoas que, por causa de uma aliança, não querem buscar a Deus. Aquela aliança, ele se apoia na aliança e não busca a Deus. E Deus diz que nós temos que buscar. Nós temos que buscar. O Senhor não estaria estabelecendo o trono eternamente a Davi e a seus descendentes. Perdão, o Senhor não estaria estabelecendo o trono eternamente a Davi e seus descendentes? É uma interrogação. Por quê? Porque ele podia descansar. Estou na bênção. Eu agora sou de Jesus, sou filho de Deus. Ninguém me toca. A Bíblia diz que o diabo não pode me tocar. Meu irmão, sai do engano. O diabo toca em qualquer um. É só dar lugar. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, porque senão o diabo monta. Monta e a pessoa passa a ser um cavalo, passa a ser uma mula. Lá no Espiritismo é chamado de cavalo e mula. Porque ele monta. E tu está pensando que não tem crente que também vira mula e cavalo? Vira. Porque faz o que quer, conduz da maneira que ele quer. Mas Josafá não se apoiou na aliança. Ele sabia que o Deus de Davi era o Deus dele, mas ele não descansou na aliança. E ele podia pensar: por que me preocupar? O Deus de Davi está cuidando. Meu irmão, tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que fazer. Será que haveria necessidade de buscar ao Senhor? Mas a peleja era grande demais, igreja. E Josafá se lembrou da oração do rei Salomão quando inaugurou o templo. No dia da inauguração, Salomão orou: se você estiver passando um aperto, qualquer tipo de aperto, se volta para essa casa e clame, e Deus te livrará. Glória a Deus. Glória a Deus. Conosco, na aliança em Cristo, o que é? Tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele fará. Olha só. Glória a Deus. Lá tinha o templo, a referência era o templo. Hoje a referência é Jesus. Jesus, quando no monte da transfiguração, uma voz do céu diz que é a Ele que nós temos que ouvir. Então hoje aquele templo, mesmo se tivesse erguido, não serviria mais para nada, porque nós estamos numa outra aliança. A eterna aliança agora é com Jesus. E Josafá se lembrou daquela oração e apregoou o jejum em todo Judá, e todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Deus. Está lá dos versículos 4 em diante, né? A Bíblia diz lá: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, né? Convocou, meu irmão. Quando a liderança convoca, todos nós devemos participar. Porque se sobrar problema, vai sobrar para toda a tua casa. Então você tem que ser adulto na fé para poder enfrentar o gigante junto com a tua liderança. Você está entendendo? Diga amém. 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 Aleluia. E ele diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, o local do refúgio, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não. Ele começou a elogiar a Deus, né? Não é o Senhor que domina tudo? Não é o Senhor que tem os reinos na mão? Não é o Senhor? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa a elogiar a Deus. O que é o elogio? É o louvor. Mas quando começa o louvor aqui, ele vai lá, faz a oração. Como é que ele faz? Ele exalta o Senhor.
dizendo que Ele é o Deus dessa terra. Né? Louvamos, Ele é o Deus desta terra. Né? Então nós começamos a exaltar o nome do Senhor. Ele é poderoso, forte, poderoso, forte, poderoso, forte, poderoso é o Senhor, né? Ele é o Senhor dos exércitos. Nós começamos a exaltar, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E aí, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel? Não foi o Senhor que nos limpou e nos lavou? Arrancou os demônios da nossa vida? Que fez promessas de nos guardar e nos proteger? Aí vem, olha, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo, habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha que oração linda de Josafá. Oração de lembrança. É oração da palavra. Ele estava orando o que Salomão tinha orado. E aqui vem, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir. Ele agora bota um peso no Senhor, né? Senhor, foi o Senhor que não mandou a gente acabar com esse povo agora se levantou contra nós. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas às vezes dá vontade da gente, né? Na nossa oração falar, prepara e leva, mas não é, nós não podemos fazer isso, porque tem pessoas que são difíceis, mas nós não podemos fazer isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, das regiões celestes. Então aqui vem, agora pois os filhos de Moabe do Monte Seir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Olha, querer destruir aquilo que Deus tinha dado, lançar fora o povo de Israel, meu Deus do céu. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha, ele pediu o quê? Juízo. Ele pediu juízo. Juízo de Deus. Quem é que está pedindo juízo? O rei. O rei está pedindo porque veio sobre ele está com medo, ele está assustado. Ele sabe que se ele der uma orientação para o povo debaixo de emoção, meu irmão, é problema. Não podemos dar nenhuma orientação debaixo de emoção. Nós temos que dar as orientações segundo a palavra de Deus. E ele vem aqui e diz, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Você sabe quando tem o medo acontece, meu irmão, a gente faz loucura. Tem gente até que mata. Tem pessoas que dizem, eu fugi com um carro, atropelei, juntou a multidão, eu passei por cima da multidão com medo de ser linchado. Olha o medo, o que faz. Olha o medo, o que faz. Então as pessoas debaixo de medo, elas ficam influenciadas pelo mal. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então ele nos dá uma lição de equilíbrio. Mesmo com medo, ele é equilibrado. Josafá é um rei equilibrado. Um rei que não vai botar em risco nenhuma das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Ele cuida. Aquele povo de Judá e aquele povo de Jerusalém viu em Josafá um rei cuidadoso e zeloso. É isso que nós temos que aprender. Porque é muito fácil, né? O que eu tiro desta oração é dependência. A palavra correta é essa, dependência. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Eu não dependo. Eu abri mão do meu trabalho, abri mão dos meus salários, abri mão da minha posição para depender de Deus.
E Deus, como disse Guernindo Cleberlu, Deus cuidou de mim até o dia de hoje. Então é isso mesmo. A dependência é isso, né? Então, na hora do aperto, na hora da ameaça, na hora do sufoco, na hora do desespero, na hora do medo, Josafá se humilhou com todo o povo que ele representava. Josafá conhecia a palavra de Deus. Aquele que se humilha será exaltado. Então nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Você quer ser exaltado? Precisa se humilhar. Você precisa se colocar na posição que Deus diz. Eu vi uma mensagem outro dia que dizia que o povo de Deus é o povo humilde. Quando a pessoa deixa de ser humilde, ela deixa de ser povo de Deus. Meu Deus, o que é isso? Então, eu preciso aprender essa área da minha vida, colocar em prática o tempo todo. Aquele que se humilha será exaltado. Este é o segredo para as vitórias. Hoje estamos aqui no MJCP e passamos também por lutas, ameaças, afrontas, medos e tantas outras situações. É o inimigo atacando a nossa saúde, o nosso casamento, a vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos líderes e, por fim, o nosso país. Porque Satanás quer o quê? Quer desestabilizar a paz. Tu está em sossego? Ele quer desestabilizar. Ele quer tirar o sossego. Ele quer tirar o teu sono. Ele quer tirar a tua tranquilidade. Ele quer tirar tudo isso. Você imagina, o rei de Josafá estava numa paz tranquila. Daqui a pouco chegou a notícia: olha, os caras cercaram aí, está todo mundo aí. E é uma multidão. É uma multidão. É para isto que existe o culto de intercessão e prosperidade. É para isso. Para esse momento nós intercedermos. É neste culto que nos reunimos como povo de Deus. Olha, Josafá convocou. Nós temos convocado todo culto, nós temos chamado o povo para orar. E o povo não vem. Depois reclama da falta de paz. Depois reclamam das dificuldades. Todo domingo nós falamos. Quando eu dou os avisos, eu falo, antes de entrar na palavra, eu falo, olha, quarta-feira, o nosso culto de intercessão está na minha agenda, para lembrar o povo. E o povo parece que... Quem já viu o filme do Pica-Pau? Ele passa tocando a trombeta, dentro do ouvido de uma pessoa através de um lado e do outro. Quem já viu? Todos nós já vimos. Quem não viu o Pica-Pau não teve infância. Não é verdade? Então a palavra entra, mas sai, não é retida. O povo parece que está adormecido. Nós temos pregado sobre a igreja que está adormecida. E domingo nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E nós nos reunimos neste culto como povo de Deus, como família de Deus, como filhos de Deus, como dependentes de Deus, para buscarmos socorro no Senhor. Eu vim aqui hoje buscar socorro no Senhor. Reunião de oração, reunião de clamor, é reunião de busca de socorro. É busca de socorro. E nós não vamos bobear nessa noite não, tá, amados? Nós estamos aqui nesta noite como uma família, como um povo, como uma extensão de Jacarepaguá, do MJCP, para clamarmos ao nosso Deus, para que o Brasil, para que o nosso estado, o nosso município, o nosso bairro, as nossas casas, as nossas famílias, meu irmão, são tantas as petições, o ministério pessoal de cada um de nós que aqui nos encontramos, seja impactado pelo poder de Deus. O que aconteceu? Josafá reuniu, e o que aconteceu? Deus levantou o profeta. Qual é a manifestação de Deus no Velho Testamento? Deus levantava o vaso, Deus levantava o profeta, e o profeta dizia o quê? O recado de Deus. Ontem nós ouvimos aqui que Deus estaria mudando a sorte desta igreja. Aleluia. É só você ver o vídeo aí
no YouTube ou no Face, Deus estaria mudando. Deus deu uma visão ao Anderson de uma nuvem da glória de Deus aqui dentro. Deus está mostrando o quê? Eu estou presente. O que Deus estava mostrando lá no Velho Testamento? Essa casa é minha. Eu estou presente. Se clamarem, eu respondo. Mas quando nós viemos para o culto de oração, 20, 25, 30 pessoas, é sinal de que os outros não dependem de Deus, não precisam de Deus. É o que eu entendo, e com certeza é o que Deus entende. Falta dependência. Porque nós não temos outro culto de intercessão e prosperidade, nós não temos outro culto de oração. Os outros cultos são outros cultos. Tem outro enfoque. Tem o enfoque de cura e libertação, tem o enfoque dos impossíveis, tem o enfoque dos jovens, tem o enfoque do domingo, o culto da família, o culto de oração, culto de louvor, um culto voltado mais para a reunião da igreja. Se eu pegar o culto domingo e fizer o culto de oração, vai ser complicado. Muitos não vão entender e vão bater em retirada. Mas o que Deus estava falando para Josafá, eu tenho uma promessa lá atrás, quando Salomão inaugurou o templo, que esta casa é minha. Esta casa é minha. Márcia que sabe cantar. Essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa é tua. Aê, peguei a dica lá. Legal. Essa casa é tua. Essa casa é tua casa, né? Olha, nós precisamos entender isso. É dependência. O culto a Deus, quando nós entramos na casa do Senhor, há uma promessa. Na reunião dos santos, eu ordeno a Deus. No meio dos louvores do meu povo, eu sou entronizado. E aí começa os ensinos desse texto tremendo. O objetivo é apresentar a Deus nosso Pai uma súplica, um pedido de socorro, um clamor do povo que aqui se congrega, que aqui louva o santo nome de Jesus, que aqui dizima e oferta para a manutenção da casa do Senhor e que aqui serve ao Senhor. Você pode dizer comigo assim: o meu Deus é vivo e verdadeiro. Aleluia. Lá no versículo 14 ao 17 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então Deus está falando o quê? Para todo o povo. Deus agora não vai ser somente o Deus de Davi, o Deus da linhagem de Davi, é o Deus de todo Israel. Olha lá o que ele diz: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíde aos encontros, porque o Senhor é convosco. Deus usa o profeta e responde ao clamor do seu povo. Quantas vezes nós estamos aqui reunidos e Deus, no final da reunião, traz uma mensagem que aquieta o nosso coração, saímos confiantes daqui, né? Deus chamou para si os adversários e os inimigos do seu povo. Está lá em Êxodo 23, 22. Se você quiser ir lá, vai lá. Êxodo 23,
Ele diz: serei inimigo dos seus inimigos, né? E adversários dos teus adversários. Está lá, Êxodo 23, um versículo muito lindo. Promessas do anjo do Senhor, né? Esse é versículo 22. Mas se diligentemente ouvires a voz e fizeres tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Esta peleja não é sua, mas minha, diz o Senhor. Veja o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais nem vos assusteis. Repare bem, a promessa era para quem? Para quem estava congregado. Quem estava na congregação. Quem estava em Judá e Jerusalém. A Bíblia diz que todo o povo veio. Então, aquele povo recebeu uma promessa de Deus. Quem é o povo que recebe a promessa de Deus? O povo que está congregado. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Aleluia. Versículos 18 e 19 diz assim, olha: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Estava lá a turma do Márcio louvando. Era a área do canto, era a área do louvor da casa do Senhor. Reverência diante daquele que tudo pode. Reverência diante daquele que tudo pode. Do Todo-Poderoso, do grande El Shaddai. O rei Josafá, juntamente com toda a congregação, se prostra diante do Senhor, reverenciando aquele que vive eternamente. Os versículos 20 e 21 são muito conhecidos da nossa congregação. Diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha só que coisa linda. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que recado lindo! Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rei, dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá obedece à direção de Deus e assume o comando das ações, como grande líder e rei. A direção segura estabelecida por Deus também foi mole, né? Sair lá e cantar o hino da vitória. A peleja não era dele, era do Senhor, mas ele tinha que estar presente. Qualquer que seja a situação, a liderança tem que estar presente. Tem que estar presente. Confiando no Senhor, confiando na atuação do Senhor. Já pensou se você tiver um líder que duvida do Senhor? Um líder que oscila. Hoje estou cheio de fé, amanhã estou para baixo, depois da manhã estou de novo para cima, depois da manhã estou para baixo. Como é que vai ser? A direção segura estabelecida por Deus. Quando tomamos em nossas vidas esta direção, encontramos segurança e prosperidade. Por isso que ele disse, olha lá: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Segurança. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha a dupla, segurança e prosperidade. Quando obedecemos aos nossos líderes, encontramos segurança e prosperidade. Deus exige do seu povo que estejam vestidos durante as batalhas. O que diz Eclesiastes? Nunca falte o óleo na tua cabeça, tuas roupas sempre sejam alvas, suas vestes sejam alvas, brancas. A vestimenta do cristão é essa. Tem que ter óleo na cabeça e vestes brancas. Essa é a vestimenta. E nós não podemos ir para a batalha sem estar vestidos, mesmo para aqueles que só assistirão à batalha. Tem pessoas que não podem estar em determinados cultos,
Não tem jeito, ele não pode estar. É como lá o caso do Bolsonaro e a Rede Globo. Ele não podia estar em Brasília e em casa atendendo o telefone. Ele não podia. Então ele não pode estar no trabalho e estar aqui. Está na faculdade e está aqui. Né? Então nós precisamos compreender. Mas eles têm que estar vestidos. É isso que Deus está falando. Eles têm que estar com as roupas ornamentais. Eles têm que estar com a roupa de guerra. Eles estão trabalhando, mas são soldados de Cristo. São filhos de Deus. Fazem parte do rol dos crentes em Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vestes de ornamentos sagrados e caminhando à frente do exército. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Está no final do livro da Epístola aos Hebreus. Diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Está na faculdade? Confessa o nome de Jesus. Está no trabalho? Confessa o nome de Jesus. Está em casa, passando uma dificuldade, uma luta? Confessa o nome de Jesus. Você não está podendo estar aqui na guerra, na batalha, na intercessão? Confessa o nome de Jesus. Oferta contínua. O que quer dizer aqui? Ó? Ele está dizendo isso. Por meio de Jesus oferecemos a Deus sempre. É contínua. É uma oferta contínua. Lábios que confessam o nome do Senhor. Voltando lá para Josafá, vamos lá para a história, versículo 22, nós já estamos caminhando para o encerramento. Ele diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor só iniciou a ação após começarem a cantar e a dar louvores ao seu nome. Por isso é que o rito da igreja, a nossa liturgia de culto, começa com louvor. Enquanto não houve o acontecimento do louvor, das músicas, né? A Bíblia diz: tendo eles começado a cantar. Então, quando eles começam a dedilhar ali, quando ele começa a botar a boca no microfone e a falar, meu irmão, Deus começa a agir. É assim que funciona. Aí Deus começou a agir, pôs emboscada contra os filhos do monte e vieram e desbarataram os inimigos. Desbarataram. A Bíblia descreve que houve riquezas abundantes, objetos preciosos. E eu quero lembrar à igreja que toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre a vida da igreja. Toda sorte. A bênção se encontra à nossa disposição. Toda sorte de bênção. E no versículo 27 diz: tendo eles começado a cantar, dar louvores, pôs o Senhor emboscada. E versículo 23, perdão, 27 não, 22, 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E lá no versículo 27 agora: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, de Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Meu irmão, a nossa alegria é que Deus peleja as nossas pelejas. O teu inimigo é inimigo de Deus, o teu adversário é adversário de Deus. Mas nós precisamos nos colocar na posição que Deus estabeleceu para nós. Por isso que nós vemos muitas situações na casa do Senhor, na igreja. Israel não vivia naquele tempo, mas a igreja nós vivemos tantas lutas, tantas dificuldades, tantas dificuldades.
E que o que acontece? Essas dificuldades, você vai pesquisar, você vai futucar, você vai tentar descobrir. Não liam a palavra, não oravam, não mais sentiam a presença de Deus, não dobravam mais seus joelhos. Quando é família, não tinham compromisso, mas querem promessa. Deus não dá. Nosso Deus é justo, é justiça. Como é que Deus vai dar alguma coisa para quem não merece? Nem no mundo nós aceitamos isso. Quando uma pessoa vai lá, marca o ponto e vai embora, ninguém gosta. Ninguém gosta. Nós precisamos entender que a postura do povo de Deus deve ser constante. Eu não posso vacilar. O versículo 30 fala algo tremendo. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quando eu estava fazendo essa mensagem, me lembrei da promessa de ontem, de Deus. Um novo tempo. Tempo novo, tempo de paz, repouso, descanso, sossego de alma, para o ministério de Jesus Cristo e a porta. E aí eu olho e vejo várias situações. Eu, como líder, eu sei como está Bacaxá, eu sei como está Bolívia, eu sei das lutas internas, então eu sei de como estão as coisas, eu sei como estão as coisas, e nós precisamos nos lembrar disso, que quando Deus promete a paz, o sossego, o descanso e o repouso, meu Deus do céu, isso é uma promessa que eu preciso me agarrar nela. É tudo que as pessoas lá fora estão querendo. As pessoas lá fora estão andando de branco, estão soltando pomba na praça, estão acendendo vela, estão fazendo promessas, estão fazendo um monte de coisa para ter paz. O nosso Deus nos dá isso gratuitamente. Nosso Deus fornece isso para nós gratuitamente. Amém, Jesus. Deus quer nos presentear com tudo isso. O conselho que eu dou como pastor da tua vida: não fique fora desta promessa. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé. Vou convidar o Márcio. Amém, Jesus. Eu queria te chamar aqui na frente.